Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Seminaristicamente Falando. Eu sou o seminarista Luiz Alberto e hoje estamos aqui reunidos para falar de um assunto que é bem bacana e eu tenho certeza que cada um de vocês se interessa por ele. Não é verdade, Ébano? Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais um dia e tratar sobre esses assuntos tão importantes para nós, para nossas famílias, para nossas paróquias. Certamente. Hoje nós vamos falar de vida de fé e administração dos bens. E para isso, nós convidamos uma pessoa que é muito especial para falar disso, porque certamente é bastante preparada. É o nosso querido Padre Ronaldo, que é vice-reitor para assuntos administrativos aqui do nosso Seminário São José, diretor administrativo e econômico da Rádio Catedral, vice-ecônomo da nossa arquidiocese, é professor também de administração paroquial, professor do Ébano, Linha dura. É ecônomo também do Fundo Sacerdotal Cardeal Salles e também, pároco na Paróquia da Receição. Padre Ronaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar de um assunto tão interessante, fé e administração. São Paulo diz que a gente tem que carregar a nossa fé como em vaso de argila, ou seja, saber administrar o que nós acreditamos, E a nossa fé também implica a nossa preocupação com o próximo. E aí, também diante dessa história de fé e essa preocupação com o próximo, a gente pode se perguntar como administrar. Então eu penso que é uma conversa muito oportuna e você que está acompanhando esse podcast, você vai realmente se enriquecer com histórias de fé e administração através da fé, para que na fé a gente consiga administrar bem, como já dizia o poeta, o cancioneiro popular. Andar com fé eu vou e a fé não costuma falhar. É isso mesmo. Essa fala do senhor me lembrou algo que geralmente a gente costuma fazer, que é distanciar a administração dos bens da administração das pessoas. O padre é o homem que tem essa função, de administrar. Exato. O pároco, ele tem a responsabilidade de bem administrar os bens confiados a ele, Até porque ele presta conta, não só a conta no sentido contábil, mas ele também, pela nomeação do bispo, ele é designado para uma paróquia. Mas ele presta conta também a Deus daquilo que não é dele. Então, ser um bom administrador. Isso aí. Mas ele teve a missão de cuidar. Muito bem, padre. O Ébano a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast e é muito interessante, que São Lourenço foi interrogado, sobre os bens da igreja. Ele era diácono, e uma das funções do diaconato naquela época, o diácono administrava os bens da igreja, Conta um pouquinho pra gente essa história, Ébano. Então, São Lourenço, ele era um jovem muito brilhante, E ele foi escolhido para ser administrador dos bens da igreja. Começou a ocorrer uma grande perseguição à igreja, sobretudo também porque a igreja distribuía muitos donativos. Isso chamou a atenção do imperador. E São Lourenço foi questionado onde estava a riqueza da igreja. Onde estava a riqueza da igreja. Ele pediu alguns dias, e foi em busca dos pobres e assim apresentou ao imperador, ao governante local, Isso foi uma causa de grande ira, Acabou sendo mártir, assado, Também padroeiro dos churrasqueiros. Mas um grande intercessor para a administração dos bens, Porque a missão da igreja é evangelizar, fazer bem às pessoas. Todo aquele bem que chega à igreja tem que servir. O padre fala na nossa aula, para a administração dos sacramentos, para prover os sacramentos, para ajudar o clero, na caridade, que é fundamental, na manutenção, claro, do templo. Então todas essas dimensões são importantes da caridade, sempre esteve presente na igreja. E é interessante no tempo de São Lourenço que muitos se converteram ao cristianismo. Por quê? Porque a igreja ela praticava a caridade sem olhar a religião. Então muitos que, dito assim, aqueles que não tinham experiência de fé, eles pensavam assim: olha, vejam só, eles ajudam independente de estar professando a fé. Ou seja, é aquela preocupação na qual Jesus dizia, procurar realmente olhar com muito carinho ao mais necessitado. E quem é o mais necessitado? Independente da fé que professa, é aquele que precisa. Então muitos se converteram através da caridade e da misericórdia dos cristãos naquela época, que realmente se dispunha a ajudar, independente de uma experiência de fé ou não. Um testemunho muito bonito, que a gente percebe nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas igrejas,
é que os pobres, né, aquelas pessoas que estão em situação de rua, elas geralmente procuram as portas de nossas igrejas, né? Sim, sim. Porque elas sabem que ali elas vão encontrar um auxílio, né, um sustento, que começa certamente por esse auxílio ali do bem material, que elas precisam da comida, de um trocado, de um dinheiro, de um aconchego, e certamente finda também nesse apoio espiritual que a igreja dá aos pobres, né? Não é à toa que a própria cadeira, né, acadêmica de serviço social, ela tem a sua origem na igreja, né, sobre assistência social. E a igreja sempre teve essas portas abertas, acolhendo os peregrinos, aí na questão da hospedagem, e esses peregrinos tinham que se alimentar, então se dava também a alimentação, sem contar em tempo de pandemia, em tempo de fome, seca, a igreja sempre presente nessa solidariedade. Prova maior, por exemplo, quando existe alguma situação difícil em relação a chuvas, em outras situações da natureza, a igreja se mobiliza, por exemplo, de Petrópolis, tanto bem, ou tanta doação, ou tanta participação da igreja em relação àqueles que sofriam, né? Então a igreja tem, realmente, na essência, essa preocupação com o próximo. Como você dizia, como é que pode aproveitar bem aquilo que é financeiro na paróquia ou na igreja? A manutenção do templo, o investimento na liturgia, na missão, a evangelização e nesse cuidado muito especial com os pobres. E essa introdução inicial é só para a gente dar conta do nosso tema, né? Que hoje nós queremos falar de vida de fé e administração dos bens. E algo que chama muito a nossa atenção é que a gente acaba popularmente demonizando o dinheiro, né? Dizendo que o dinheiro é mais uma praga, né, do que uma bênção. E não é bem assim que funciona, né, padre? Como é que é essa história? Então, a gente tem que saber realmente conviver bem com essa situação, né? O Papa fala que o dinheiro não deve aprisionar, né? Não é o dinheiro que deve governar, mas como você usar bem essa questão. Por exemplo, as próprias obras de caridade do Vaticano, o IOR, que é o banco, surgiu por quê? As obras de caridade do Vaticano. Então, ali, realmente, se ter uma condição para transformar isso em caridade. O Papa Francisco, ele vivia isso intensamente, né? No tempo que eu estudei em Roma, eu acompanhei muito de perto, investindo aquilo que tinha como recurso no Vaticano para poder ali abrir lavanderias para aqueles que dormem na rua, poder lavar suas roupas, lugar para acolher, para eles dormirem, aqueles estrangeiros, imigrantes que não tinham para onde ir, tinha essa primeira acolhida, né? Ou seja, fazer com que essas pessoas, mesmo em situação de rua, ela possa se sentirem incluídas. Tem uma dignidade. Realmente tem uma dignidade, né? Ser incluída. Então eu penso que caminha muito, muito, muito próximo. Fé e razão, fé e administração, né? E a gente tem que trabalhar muito no sentido de saber lidar com o dinheiro, uma espiritualidade administrativa. Saber a responsabilidade que você tem de administrar, sabendo que você administra não para si, mas você administra para quê? Aqueles que dependem de você como responsabilidade, ou seja, seus paroquianos, tenham realmente ali uma condição de ter um tempo bem administrado, bem organizado. E você, administrando bem, com certeza encontra mais tempo para evangelizar. Até porque tempo, como diz o velho ditado popular, tempo é dinheiro. Né? Então você falou das minhas funções aí, 10 funções. Verdade. Então eu tenho que administrar o tempo e as responsabilidades. Sim. Senão a gente não consegue. O senhor falou que estudou em Roma, não é isso? O que o senhor estudou em Roma e como foi o começo da sua vida vocacional? Já foi ligado com essa questão da administração? Sim, você estava falando agora sobre essa questão de fé e administração, né? Eu penso que através da administração também surgiu a minha vocação, ou seja, eu trabalhei num hotel, nós entramos no seminário, ficava muito próximo da Paróquia da Ressurreição, na esquina, o hotel, a paróquia no meio da rua, e eu sempre nessa parte da administração, gerenciei esse hotel e participava muito das missas lá na paróquia, mas não tem muito contato ainda com o padre, até mesmo porque o meu trabalho não deixava, ao passar da missa saía correndo para poder não chegar atrasado no trabalho. Em determinado dia, ele me via sempre que eu ia na igreja, ele me convidou para ajudar em algum trabalho pastoral na paróquia. E daí eu passei a perceber que estar na paróquia trabalhando com a juventude, com a perseverança, inserido ali no ambiente paroquial, me fazia mais feliz do que estar no hotel trabalhando, mesmo no cargo já de certo destaque. E aí começa a se questionar o que é que eu estou fazendo aqui ou por que eu estou aqui. E de repente
Deus também abriu as portas através de um lugar onde eu trabalhava, frequentar uma igreja e, consequentemente, aí penso eu que surgiu a minha vocação. Quando perguntam, quando surgiu sua vocação, Padre Ronaldo? Eu digo, quando eu fui trabalhar no Hotel Arpodoim, lá na Francisco Otaviano, em Copacabana, vizinho à Paróquia da Ressurreição. Olha, que isso é pároco hoje dessa paróquia. Eu sou pároco da paróquia hoje. Os caminhos de Deus são muito bonitos. Fui seminarista, fui diácono, padre, no caso vigário, né? E com a morte do Padre Alberto, que tinha muita saudade dele, e eu assumi lá como pároco. E ele foi me preparando ali ao longo do tempo para essa função. Padre José Roberto, né, Monsenhor de Velar, né, era também muito estudioso, né, era alguém que se dedicava muito aos estudos. E assim como ele, o senhor também fez o seu mestrado, o seu doutorado em Roma. E como é que foi esse processo? Bem, a gente conversava muito, né? Ele me contava muitas situações de Roma e eu perguntava assim, poxa, como é legal, como é interessante, será que um dia eu vou ter essa oportunidade? Mas eu nunca tive coragem de sair para uma empreitada fora de estudo. Até porque eu entrei no seminário, entrei jovenzinho, entrei com o seminário com 26 anos, entendeu? Então já tenho uma certa experiência. E logo assumi uma paróquia da São Bartolomeu, um trabalho muito intenso de administrar, fazer toda aquela obra da São Bartolomeu. E aí realmente o tempo foi passando. Porém, eu tinha muita afinidade, tenho muita afinidade com a Bíblia. Eu fiz o meu mestrado em Bíblia, Sagrada Escritura, Novo Testamento. Mas fiz aqui na PUC. E foi um trabalho, um tempo difícil, porque eu era parte da São Bartolomeu e estudava na PUC, mas consegui fazer o meu mestrado. Mas eu pensei que fosse continuar dentro dessa área bíblica. Porém, como eu tinha já trabalhado em hotel, na parte administrativa, eu percebi a necessidade também da igreja nesse sentido. E eu penso, não estou querendo me gabar, mas eu estou trazendo aos pouquinhos para a arquidiocese essa importância administrativa. Ou seja, de realmente ter essa cabeça também administrativa, no sentido de lidar bem com essa questão dos bens temporais da igreja. Mas sempre, como você como aluno sabe, administrar bem para ter mais condições de evangelização. E aí eu percebia que existia uma decadência ou uma precisão da arquidiocese nesse sentido. E fui trabalhar numa paróquia que era, eu brinco que não é uma microempresa, uma macroempresa. Na época tinham 26 funcionários. Olha. Que era a Paróquia Nacional da Glória. Então você tem que realmente ter um pino administrativo ali à flor da pele, né? E dentro dessa situação, numa conversa informal, como nosso podcast aqui, né, com a Arcebispo, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de doutorado fora da minha área de mestrado aqui, Sagrada Escritura, né? E a princípio eu ia para os Estados Unidos, mas ele sugeriu que eu fosse para Roma. E aí nós procuramos um curso que pudesse se adaptar dentro dessa questão econômica e administrativa. E assim eu achei um curso muito interessante lá na Lateranense, em Roma, mas eu fiz um doutorado em teologia pastoral. Então o meu diploma é em teologia pastoral. E o nosso assento que nós conseguimos ali impor dentro daquele curso foi a parte econômica e administrativa. Tem que lá uma universidade que, além do curso de pastoral, ou seja, dos cursos teológicos, tem um curso de economia, tem um curso de direito. Então eu fiz algumas cadeiras afins com a orientação do meu orientador de tese, né, que ia fazer alguns cursos dentro dessa área. E assim fiz. Logo, fiz um doutorado em teologia pastoral com assento em administração, e o título da tese é o padre, administrador dos bens temporais da igreja, à luz da Evangelho Gaudium, que o Papa ele consegue, em um capítulo e meio dentro da Evangelho Gaudium, ele fala da economia social, ou seja, ele fala do mundo atual, e o mundo atual se fala também em economia. Então eu puxei esses pontos de economia social, economia social, e fiz ali uma economia administrativa. E deu certo. Deu certo. Isso já voltou e já assumiu vários cargos de administração aqui na arquidiocese. Sim. Logo quando eu retornei, diante dessa minha preparação, né, dessa preparação que eu fiz fora, em Roma, e também cheguei a fazer alguns cursos de aperfeiçoamento também nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de trabalhar em paróquia nos Estados Unidos, de conhecer a administração tanto na Europa como na América do Norte, e aí a gente foi criando esse know-how para poder realmente inserir dentro da tese. Retornando, o Dona André me convidou para serviço econômico da arquidiocese, um cargo que eu estou até hoje. No mesmo tempo também trabalho na Rádio Catedral, na questão administrativa. Graças a Deus a Rádio Catedral está caminhando muito bem,
E ali também a gente trabalha... Corrida da meta. Corrida da meta. Agora está na corrida da meta. Faz 4 dias a gente está lá, 85, 86, chegou a 90. E também o padre Leandro Câmara, né, nosso reitor aqui do seminário, conversa também comigo, a gente chegou a conclusão que podia ajudar no seminário, logo nós ali adaptamos praticamente ali uma função dentro do seminário para que eu pudesse ter essa liberdade, essa autonomia de ajudar, a princípio, numa assessoria, e essa assessoria foi crescendo, acabei me tornando vice-reitor para assuntos administrativos do Seminário São José. 150 cabeças, hein? Não é fácil administrar, não. Água, luz, alimentação, manutenção é muito difícil mesmo. Eu digo para os alunos, olha, vocês estão aqui hoje, prestem atenção na aula, que vocês vão ser padres, vão administrar paróquias, e muitas vezes, ou até em todas as vezes, a questão administrativa toma mais tempo do que os assuntos pastorais e sacramentais. Isso é muito importante que você está falando aqui no nosso podcast, que as pessoas pensam que a gente mora no céu, né? E a gente não come, a gente não vai ao banheiro. Teve um paroquiano uma vez que falou, o padre vai ao banheiro? Eu falei, vai, é ser humano. Que a gente não tem essa necessidade de estudar, né? Para quem não sabe, nós temos as 2 graduações, são feitas pela PUC, né, em parceria pela PUC Rio. Que gera curso também. Nós nos alimentamos todos os dias e como padre de 150 cabeças, né, 150 homens, né, que comem fora os funcionários. Então, tem um gasto muito grande, né, para administrar. E é muito interessante que o nosso tema é vida de fé, porque a gente vive da fé, né? A igreja não é uma empresa que gera um produto, né, ou pelo menos... por enquanto é assim, né? Que gera um produto, as pessoas compram, esse produto dá um lucro, né? Mas vive da fé, ou seja, da generosidade das pessoas que ajudam a nossa obra. E aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor, Padre Ronaldo, é como é que a gente administra, né? Sem saber exatamente com que vai contar, né? Então, a gente tem que ter muita... Aquela que Jesus nos falava, né? Quando você vai sair para evangelizar, você leva a sandália, só uma túnica, não se preocupe, você vai encostar na sua cabeça. Ou seja, a providência divina. E como você falou anteriormente, a gente tem muita gente generosa que, através de uma experiência de fé com Deus na igreja, ela se sente impelida a fazer parte daquela comunidade, não só em receber o sacramento ou ser servo nas questões pastorais, mas também a responsabilidade em cuidar do templo, né? Hoje tem crescido muito na nossa arquidiocese o dízimo. Antes me perguntavam assim, padre, como é que você pode ter uma tranquilidade financeira em administração paroquial? Seria importante que a gente pudesse adquirir algum bem, e esse bem fosse alugado e revertesse em dinheiro para a paróquia. Mas hoje eu mudo um pouquinho a minha visão nesse sentido. Por exemplo, pandemia. Passamos uma grande dificuldade porque nós tínhamos imóveis alugados, não paróquia, mas a arquidiocese em si. E com a pandemia esses imóveis foram vazios, foram esvaziados. As pessoas saíram, então diminuiu drasticamente as entradas ao ponto de a gente realmente ter uma certa preocupação. Hoje eu vejo o dízimo. O dízimo muito bem implantado numa comunidade traz muita tranquilidade para o padre. E quem é que oferta o dízimo? Você, paroquiano. Você que participa das missas, você que atende ao pilo, seja nosso dizimista, ou você que realmente se dispõe daquilo que Deus lhe deu, e essa parte você, eu digo sempre isso, devolve a Deus, e com certeza, como diz a Sagrada Escritura, quem oferta algo a Deus recebe 100 vezes mais. Isso mesmo. E é muito importante essa consciência para os nossos fiéis, né? Sim. Porque, como dizia o padre, o dízimo ele fideliza também, né? O engajamento daquele fiel no seu auxílio. Sim, teve um dia que o antigo pároco, o padre Jadilson, lá em Auma ainda, ele perguntou para as pessoas quanto que vocês acham que custa um mês da paróquia. Aí tem gente respondendo, catequista, R$2.000. Não, 10 vezes mais, 25 mil por mês que a gente tem que arrecadar para conseguir pagar no 00, sem obra, sem eventos extras, né? A paróquia da Ressurreição, a gente tem uma despesa mensal em torno de R$120 mil. A gente tem que suar muito. Suar muito, contar com dízimo, contar com as coletas também, o pessoal é muito generoso. Doações também espontâneas acontecem. Outro dia você estava falando sobre no Cai do Céu, né? Outro dia uma paróquia falou assim, padre, essas hóstias assim, como é que é? Quem doa?
Aí eu brinquei com ela, os anjos vêm, aí roda aqui, Padre Ronaldo, eu vou mandar 10 caixas de hóstias para aí, você recebe? E aí os anjos soltam, eu acolho, e aí a gente coloca na sacola e depois consegue distribuir. Não, é um boleto, né? Você pede, chega o boleto lá, a gente compra as hóstias e o boleto chega lá para a gente pagar, né? Por exemplo, outro dia eu estava também na reunião com as catequistas, a líder de pastoral, né? A gente tem que confiar muito no luz de Deus, ó, tá vendo? Aqui é a luz, mas essa luz aqui a gente paga. Sabe quanto é que custa a luz da paróquia da ressurreição? Agora que a gente tem energia solar, caiu consideravelmente. Mas a gente pagava em torno de R$5.000 mensal só de energia. Só energia. Mas a gente investiu na energia solar, a gente conseguiu cair para menos de R$1.000 agora. Então é um bom investimento a energia solar. Façam também, quem puder. Vejam só, situações assim que a gente vai colocando, exemplificando, e perceber como é muito corriqueiro na vida paroquial a questão administrativa. Sim. Aqui no seminário, que esforço nós temos feito? Claro, temos feito campanhas. Fim do ano passado nós fizemos uma rifa. Estamos com almoços, com festa junina chegando. Qual é o esforço sendo feito para a gente conseguir equalizar as contas? Então, no Seminário São José, passamos por essa mesma dificuldade da questão imobiliária. Com a pandemia, alguns imóveis também foram ali realmente desocupados, muito acordo. Por exemplo, você tem um imóvel alugado, um apartamento. Se o apartamento está alugado, você tem um retorno financeiro daquele apartamento. Se o apartamento está vazio, além de você não ter retorno financeiro, você tem as suas despesas habituais, condomínio, IPTU, as taxas, entendeu? Então, quando houve uma certa desocupação de alguns imóveis, realmente o cenário ele sofreu bastante nesse tempo de pandemia. Porém, com a normalidade, ou seja, alguns imóveis estão começando novamente a serem alugados e aí está dando uma certa tranquilidade. Mas ele também conta muito com a generosidade. Boa parte da nossa alimentação, legumes, frutas, nós temos doações que chegam, né? Então as paróquias também doam bastante arroz, feijão, macarrão. Então essa parte ajuda demais que a gente não tem que comprar. Passamos um bom tempo também as pessoas ajudando na carne. Hoje a gente está com um pouco de dificuldade com doações em relação à carne, mas a gente tem conseguido. E tem essa graça também dos seminaristas que fazem rifa, que fazem festa junina. Cada um poupa daqui, poupa de lá. Às vezes eu fico assim, eu venho almoçar aqui, eu estou almoçando aqui quando eu tenho aula, fico aqui almoçando, eu vejo ali realmente a austeridade da comida. Fico assim pensando, Senhor, que a gente conserve essa humildade de coração, para que a gente possa realmente oferecendo, ou seja, servindo a Deus, a gente consiga ser alimento para o outro, não só espiritual, mas também um grande exemplo de pessoa, exemplo de, como dizia lá São Lucas no Evangelho, né? E o menino crescia em estatura e em santidade diante de Deus e diante dos homens, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então crescia humanamente e espiritualmente. E aproveitando isso que você está falando, esse nosso podcast, né, tem esse nome peculiar, seminaristicamente falando, porque é um podcast para seminaristas, né, voltados para seminaristas, para que eles falem, né, da sua vida e para que os seminaristas também que nos ouvem possam também aprender, escutar e a gente trocar alguma ideia. Enquanto o senhor falava, né, desse crescimento, algo que sempre, quando eu penso na minha vocação, eu já partilhei isso com a Ébano algumas vezes, com outros irmãos, a gente recebe um Prolabore, né, que é uma ajuda de custo ali do padre, que a gente está trabalhando na paróquia, e no dia seguinte à ordenação, né, a gente vai para uma paróquia, ganha um salário, né, se a gente puder dizer, uma ajuda que o padre ganha, que é justo, e depois ele vai assumir a paróquia e ele tem uma paróquia na mão, né, para administrar, como o senhor bem disse, com gastos, dependendo da paróquia, até mesmo exorbitantes. A minha pergunta é o seguinte: como que o seminarista hoje, né, recebendo esse pouco, ele pode já garantir essa consciência da administração, né? Porque se for seminaristas, né, mas também muitas famílias recebem pouco, jovens recebem pouco, isso, né? Então como saber administrar isso? Então, a administração hoje, pessoal, também é um grande desafio. Eu, quando retornei de Roma, vocês tiveram um encontro lá em Itaipava e o padre me chamou para falar sobre isso e eu falei sobre a administração pessoal. Sim. Que é um grande desafio, né? Por exemplo, algo que prejudica muito e às vezes a pessoa não percebe é o cartão de crédito. É verdade. Que é um efeito placebo, um efeito dominó. Você está pagando ali como o dinheiro não está saindo ali do seu bolso naquele momento,
você não imagina o dano que aquele dinheiro pode fazer para frente, né? Então, se você não tem um autocontrole no cartão de crédito, então não use cartão de crédito. Mais fácil, é só não usar. É só não usar. Um planejamento funciona também, né? É um planejamento, tem que ter um planejamento. Seria muito interessante se pudesse fazer sempre as suas planilhas, ou seja, os seus gastos habituais. Vou gastar isso, por exemplo, uma família que tem um salário bem controlado. Ela sabe que tem um gasto habitual. A luz, a água, a alimentação. E geralmente ela investe naqueles gastos habituais. E ela só vai gastar fora do habitual aquilo que é necessário e se sobrar daquele que é habitual. Entendeu? Então é um planejamento e uma vida de realmente saber que você só pode usar aquilo se tiver. Não, eu vou comprar porque eu compro no cartão de crédito, hoje não tenho dinheiro, o dinheiro vai entrar daqui a um mês. E se ele não entra? E aí realmente tem você fica com a dívida. Né? E o cartão de crédito, juro, é bem acentuado, né? Isso que realmente prejudica muitas pessoas em relação ao cartão de crédito. Mas é saber você ter um controle, um autocontrole naquilo que é seu, né? Por exemplo, se você estuda, você tem alguma dificuldade em matemática, você investe mais naquele estudo de matemática para poder fazer a prova de matemática, né? Mas qual é a questão financeira? Você tem uma certa deficiência, se você vai num restaurante, você não consegue gastar menos de R$100, vai gastar 200, 300, 400. Então você não vai no restaurante. Ou você vai jantar fora, botar a mesa no quintal, e ali compra ali uma carninha e come ali, sai muito mais em conta do que você for a um restaurante, ou mais ou menos assim. É saber esse autocontrole e esse planejamento mensal, que não é fácil porque nós não estamos habituados a isso. Sim, exatamente. E é por isso que a gente vai aqui na pracinha comer um cachorro quente, tá tudo bem. O segredo nosso da Rádio Catedral e do seminário é o planejamento. A gente trabalha com orçamento. Ou seja, se eu tenho um valor X disponível por mês, então eu vou tentar me adaptar àquele valor X. Se eu passei daquele valor X, que o déficit. Claro, existem emergências, existem situações incontroláveis que você tem que realmente pagar. Mas a princípio você investe naquele valor. Por exemplo, Rádio Catedral, a gente investe numa meta de 100%. Por que mais 100%? Aí eu tenho um valor X de gasto mensal de 500 mil reais. Então a nossa meta qual é? 500 mil reais mensal. Então cada entrada que vai tendo, a gente vai crescendo aquela meta. Já tem 15%, já tem 60%, 70%. Só que a gente fez um planejamento que ao longo daquele mês, vamos gastar só 500 mil reais. Atingimos a meta de 100%, significa que todas as contas foram pagas. Então, um planejamento. Isso é precioso para nós. Muito importante. Padre, a gente quer agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e eu tenho certeza que para cada um de nós foi um momento assim, de bastante aprendizado. E tenha certeza que as nossas orações, né, de nós que estamos aqui no seminário pelo Senhor, elas são certas, porque a função que o Senhor exerce é uma função que mexe diretamente na nossa vida. Mas não só por isso, né, porque a gente sabe que a sua missão como sacerdote, né, é trazer Jesus para nós, é levar a Deus as pessoas. Então a gente quer agradecer a sua partilha hoje conosco aqui no nosso podcast, seminaristicamente falando. Já está convidado para outros, né, episódios, para nós falarmos não só de dinheiro, de administração, mas também de outros assuntos relacionados à vida sacerdotal. E antes da gente terminar, eu queria pedir ao Senhor, né, que nos desse a sua bênção. Isso, e deixa aqui também a minha observação. A gente trabalha muito com número, né, nas pessoas que a gente tem no dia a dia da arquidiocese. Porém, a gente chega em casa cansado, cheio de duro na cabeça, mas só voltar para celebrar a missa, relaxa, uma alegria. Esse encontro com Deus, assim, essa renovação espiritual é muito importante. Então, é importante a administração, sim, mas sempre digo para o Cônego Leandro, né? A gente procura ter um planejamento, mas sempre, em primeiro lugar, a formação espiritual e humana e acadêmica dos seminaristas, ou seja, formar bem para estar bem lá no mundo, né? Mas a gente, administrando bem, a gente consegue dar mais artifício nessa formação, penso eu. Mas sempre coloca a formação em primeiro lugar, ou seja, nós somos aquele que a gente também paga a conta. Nós somos chamados a ser realmente ali o quê? Pescadores de almas para o reino dos céus. Amém. Eu vou dar a bênção e também agradecendo essa oportunidade fantástica de poder falar de fé e administração, né? Então que a nossa fé seja cada vez mais sustentada e nessa fé a gente consiga levar sempre a missão que Deus nos confiou. O Ébano tem um recadinho antes que é importante, a gente está falando de administração. E aí, se a pessoa quiser ajudar o seminário,
Entre em contato conosco, seja benfeitor do seminário, né? Você pode mandar mensagem para nós no Instagram, no Facebook, mandar um zap para nós. É muito importante a doação de cada um, né? Tem feito uma diferença muito grande, não só as orações, mas também as doações de cada um fiel. Aquela pessoa que recebe o boleto, aquela pessoa que doa através do Pix. É muito importante a doação de cada um. Muito obrigado. E se a pessoa tiver alguma dúvida, né, do nosso podcast, qualquer assunto que a gente conversou aqui hoje, você pode mandar lá no nosso Instagram, Seminário São José RJ, a sua dúvida que a gente vai passar. Padre Ronaldo está aqui toda semana, né, professor do Évora, professor do último ano, dos seminários que estão no último ano, a gente vai passar a sua dúvida. E a gente vê muita caridade, da sua caridade, tá? Então você ser benfeitor do seminário é fantástico. Eu digo na Rádio Catedral, por exemplo, você doa a Rádio Catedral, você se torna um multiplicador de evangelização, porque aquela sua doação serve para evangelizar tantas e tantas mil pessoas que são ouvintes da nossa rádio. Uma coisa do seminário, você oferecendo algo ao seminário, você vai ajudar muito a evangelização, porque esse menino que você formou, lá no futuro se tornar um grande pregador e um grande pastor diante da comunidade. Amém. Pode dar a bênção final? Pode. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lourenço e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo, Seminaristicamente falando.